Começou? Começar a gravar. Ok? Então, gravando, vamos começar a fazer a nossa 30ª aula, e como sempre a gente faz a nossa oração, então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer, para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para te pedir, Senhor, para que o teu Santo Espírito, Senhor, repouse sobre nós, nos abra o entendimento, e que tudo aquilo que tu queres, Senhor, que nós possamos entender, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos graças, Senhor. Nós dizemos, Senhor, que tu és a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa força, o nosso socorro bem presente na angústia. Deus, ouvi, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor. Senhor Jesus, tu, Senhor, és o Senhor das nossas vidas. E nesse momento nós consagramos a nossa vida a ti, Jesus, e renunciamos às obras do teu inimigo. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, influenciar naquilo que nós vamos ouvir, dizer e entender. Senhor, olhai, Senhor, as nossas vidas, as nossas dificuldades e abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa aquelas pessoas que estão aqui e as pessoas que verão nos dias seguintes, Senhor. Por favor, Senhor, nós te pedimos, Senhor, por todas as pessoas que precisam de saúde, de alimento, precisam, Senhor, de uma ação poderosa tua, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Por favor, nos ilumina, nos ilumina. Que sejamos, Senhor, canal do teu Santo Espírito na vida de todas as pessoas. É o que te pedimos, Senhor, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Beleza! Então, vamos que vamos. Então, a nossa 30ª aula, deixa eu colocar aqui, nossa 30ª aula, e aqui todas as imagens, elas são feitas pelo Gemini, ou Gemini, né, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google. Cara, muito show, muito show, muito show, muito show. Vocês vão ver, assim, que é só você chegar no Gemini e dizer assim, crie uma imagem, certo? Baseado no capítulo 19, versículo 33 a 36, certo? Você diz assim, onde... Aí você dá uma pista, né? Onde acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é que o Gemini dá uns 10 segundos, o bicho volta com a imagem? Fora de série. Né? Essa daqui eu coloquei assim, crie uma imagem que represente bem o livro Atos dos Apóstolos. Mas ele criou essa daí. Ou seja, alguém pregando, certo? Pessoas vendo, e lá atrás Jesus Cristo. Né? Entendeu? Cara, muito show. E se você botar assim, cria uma imagem ultra realista, cara, parece gente mesmo, parece foto, entendeu? Esse daqui não parece não, né? Porque eu também não pedi ultra realista. Eu fui aumentando o grau de dificuldade e eu vou mostrando para vocês. Mas muito legal o Gemini, cara. Inteligência artificial voltada para o bem, né? Porque tem umas que vou te contar. Então vamos lá, né? Nós vamos começar aqui a ver o capítulo 19 e o capítulo 20 hoje. Então, aqui nós estávamos, né, no capítulo 19, vamos começar aqui a dar uma lida e a gente vai fazer os comentários devidos. Então vamos lá. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou. Então, ou seja, na narrativa geográfica, aliás, na posição geográfica, onde é que estavam as coisas. A gente viu que Apolo era um cara de boa, bom discurso. O cara era bom de lábia, né? Então, ou seja, era um cara que sabia muito de Bíblia, falava muito bem, mas ele sabia de quê? Do batismo de João, e ponto. E pouca coisa de Jesus, né? Pouca coisa. E Átila e Priscila levaram ele, né? Fizeram aquela formação e ele começou, de repente, a pregar mais, certo? Mais e melhor sobre Jesus. E Apolo era um pregador. Apolo era um pregador.
Então, você vê, ó, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, ou seja, ele já estava lá na Grécia, já estava lá em Corinto, entendeu? Ali na Acaia, né? Na região da Acaia, lá no sul, né? Paulo viajou pelo interior da província da Ásia. A província da Ásia já ficava ali na direita do mapa, né? Então, ele estava na Ásia, certo? E aí ele parou em Éfeso, que é o lugar onde ele, né, passou mais tempo, né? Segundo os cálculos aqui, ele passou 3 anos. 3 anos em Éfeso. Então, Éfeso era um lugar que Paulo realmente demorou mais, né? Demorou mais em Éfeso. Então, aqui a gente vê que Apolo já estava pregando lá na Grécia, certo? Em Corinto, e Paulo estava na, na, na Ásia, né? Na cidade de Éfeso, ok? Aí, ali, quando Paulo, viajando o que ele chama de Ásia, não é o continente asiático, era uma região, na época histórica, né? A Ásia, onde a gente vai encontrar Éfeso, certo? Então, ali na região, ele ficava pregando ali, nas cidadelas ali daquela região de Éfeso, ele pregava em tudinho. Ele só foi embora, ele não descansou enquanto todas as cidades daquela região não tinham conhecido o nome de Jesus, entendeu? Enquanto não tivesse conhecido, ele não arredava o pé, né? Então, Paulo, ele estava chegando, ele estava indo para Éfeso, e aí ele viu um grupo de pessoas cristãs lá, e ele perguntava, vocês conhecem Jesus? Né? Aí, alguns que já eram crentes, né, crentes, eles disseram assim, crentes em João Batista, e naquilo que João Batista pregava, que era o Messias, ele perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Né, para uns novos cristãos lá da região da Ásia, não do continente asiático, da região da Ásia, ali perto de Éfeso. Aí eles responderam assim, né? Nós nem sabíamos que existia esse tal Espírito Santo. Eles foram bem, né? Não, a gente ouviu falar de Jesus, a gente ouviu a pregação, né? Falar da pregação de João Batista, mas esse tal de Espírito Santo, ninguém falou para a gente, não. Né? Então, isso aí foi dito. Né? Aí Paulo responde perguntando de novo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Vocês são batizados? Ele falou, não, somos batizados. O batismo do João Batista. Esse é o batismo que a gente recebeu, né? E era um batismo defasado, né? Aí Paulo responde, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, que é Jesus. Está defasado, né? Esse batismo das águas ali, certo? Que dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque há de vir o Messias, está defasado, certo? Arrependam-se dos seus pecados, sim, porque já veio o Messias, né? Já veio o Messias. Na verdade, agora arrependam-se dos seus pecados e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Entendeu? Arrependa de seus pecados, se desligue do mal, certo? E creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o novo batismo, né? E não arrependa-se dos seus pecados, porque há de vir o Messias, né? Aí, depois de ouvirem isso, aqueles homens, né, disseram, tem um novo batismo, então eu quero ser batizado nesse novo batismo. Qual é o novo batismo? Você entra nas águas, certo? Aí eles vão fazer a submersão, e na submersão, antes de submergir, eles perguntam, né? Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você renuncia às obras do inimigo de Deus, Satanás. Aí a pessoa, sim, renuncio. Então, beleza. Aí, com base, não sei o quê, eu te batizo no Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí pega a pessoa e, né, joga na água e tira da água, certo? Entendeu? Então, aquilo dali é o novo batismo, certo? Que é aceitar Jesus e negar as ações do inimigo, entendeu? Renunciar ao pecado e aceitar que Jesus, certo? É o Redentor, é aquele que vai redimir,
que vai pagar, que pagou pelos seus pecados, né? Que ele é o único e suficiente, porque não precisa fazer mais nada, a não ser crer em Jesus e levar uma vida de crente em Jesus, daquele que crê, né? Não é de crente porque é evangélico, não, daquele que crê em Jesus como seu suficiente Salvador, entendeu? Bom, então ele disse isso, aí depois de ouvir, eles quiseram ser batizados no nome do Senhor Jesus, entendeu? Ou seja, agora eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, certo? Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, olha que legal. Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus, né? Então, isso tudo aconteceu. Esses homens eram mais ou menos 12, né? Então, ou seja, os homens que Paulo fez o batismo era mais ou menos 12. Aí você diz assim, então, Paulo batizou muita gente? Não, batizou bem pouquinha gente, né? Esses 12 aqui, certo, que Paulo batizou, e raros casos, como foi aquele cara que era que a gente viu na aula passada, que ele organizava a igreja, certo? Também foi batizado, não me lembro o nome dele, não era Tirano, não, também não era Demétrio, me esqueci o nome, certo? Mas foi um dos pouquíssimos batizados por Paulo, certo? Entendeu? Então, e mais uma outra pessoa, ele não batizava muito, não. Ou seja, para ele, né, o batismo era apenas um reforço de que você acreditava que Jesus é seu único e suficiente Salvador, né? E ele não dava muito. Para você ter uma ideia, assim, a ordem aqui, a ordem está, né, batizar, e depois o Espírito Santo vem, vão falar em línguas, certo? Naquela época, era uma época de transição da lei de Moisés para a nova lei de Jesus, o renovo da lei, né? Então, a manifestação do Espírito Santo era com base nisso, ou seja, por que a gente hoje não vê essas coisas acontecendo? De repente, você vai batizar e sai das águas ali, não está falando em línguas, por quê? Porque não é da vontade de Deus agora que se manifeste nessa forma. Há outras maneiras, há muitos dons do Espírito Santo. Deus vai trabalhar à medida que a gente deixa Deus trabalhar em nós, certo? Entendeu? Então, naquela época, a manifestação do Espírito Santo foi aquela. E hoje pode ser outra, né? Pode ser outra, entendeu? Então, era um momento que precisava vir com tudo, certo? Então, havia todas essas manifestações, porque realmente precisava começar com o pé direito, precisava mostrar a seriedade da igreja. Seriedade. Então, tudo que você vai ver aqui em Atos dos Apóstolos mostra a seriedade da igreja. A igreja de Jesus, ela é séria, e o nome de Jesus tem que ser o nome, acima de todos os nomes, certo? E a igreja tem que ser levada a sério, certo? Chega desse negócio de, sou convidado para fazer uma pregação na determinada igreja. Aí chego lá, ô pastor, né, o senhor vai abençoar a minha palestra com R$ 40.000? Pô, que isso? Que isso? A venda da fé, certo? Então, é um absurdo que está se fazendo hoje, né? É um absurdo. É padres, é pastores, é cantores, entendeu? Cobrando, né? Na verdade, o que deveria ser feito era como Paulo. Paulo vivia do seu próprio, né, do seu próprio dom, do seu próprio talento, fazia tendas, certo? E recebia contribuições espontâneas. Porque, por exemplo, o pessoal, né, lá de Berel, né, mandou um dinheirinho, e aí, a partir daquele momento ali, ele começou a simplesmente só pregar, certo? Só pregar. Por quê? Porque ele tinha o dinheiro para poder viver. Mas se ele não tivesse dinheiro para poder viver, ele ia sufocar uma igreja que acabou de nascer ali para pegar dinheiro do pessoal? Claro que não. Ele, aliás, era contra. Ele disse que todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário, entendeu? Então, ou seja, inclusive o Didaquê, vocês lembram do Didaquê, né? Que é aquele catecismo da igreja primitiva. O Didaquê diz que a gente tem que receber os pregadores, no século I,
os pregadores tinham, a gente tinha que recebê-los, os viajantes pregadores. Mas se o pregador passar de 2 dias, ou seja, no terceiro dia que o pregador ficar na tua casa, às tuas custas, ele não é um pregador, ele é um falso profeta, né? Entendeu? Então, de daqui, mete o sarrafo, porque naquela época tinha muito oportunista, né? Ou seja, a galera que se aproveita da fé dos outros. Então, o cara é bom de lábia. Aí ele chega lá, olha, eu vou fazer uma pregação. Aí faz a pregação. Aí no outro dia, eu vou fazer outra pregação. E com isso, tome uma semana, tome um mês. Daqui a pouco o cara tá lá de malicuia, entendeu? Então, de daqui diz, se passar de 2 dias, o cara é falso profeta. Ele é um enganador da fé alheia. O que naquela época era moradia, ou seja, eles gostavam de comer às custas das pessoas que gostavam de ouvir a palavra de Deus, certo? Hoje em dia nós temos esses pregadores de multimídia, certo? Que ganham fortunas, fortunas cada vez que se apresenta para numa igreja convidada, certo? É dinheiro muito. É dinheiro muito para pagar um cara desse. Então, isso tudo está errado, né? Então, vocês vão ver que o Ato dos Apóstolos é uma lição de como a igreja de Cristo tem que se comportar. Bom, vamos lá. E Paulo na escola de Tirano, vamos ver lá. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga. Ou seja, Paulo já tinha dito que não ia mais para a sinagoga, mas ele acabou voltando, né? Lembra que na aula passada ele disse, eu desisto de vocês, agora eu vou pregar para os gentios, certo? Entendeu? E aí aqui ele, não, né, foi lá e acabou indo para a sinagoga de novo, né? Então, falou com coragem durante 3 meses lá em Éfeso, e ele conversava com eles, tentava convencê-los a respeito do reino de Deus, até aí ele pregando, né? Pregando lá na sinagoga, né? Que a gente lembra que era a tática que Paulo tinha, certo? Entendeu? De quando ele chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga, porque ele achava que a salvação que foi prometida para os descendentes de Abraão, né? Então, vamos começar por eles, certo? Entendeu? Até o dia que enchesse o saco, ele não ia mais. Só que aconteceu de, mais uma vez, todas as vezes que Paulo ficava lá e Paulo fazia as pregações, com o passar do tempo, certo? O que acontecia? As perseguições vinham. Então, alguns eram teimosos, diz aqui a palavra, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. O que era o caminho? Era a turma do caminho. O caminho eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a turma convertida de Jesus. Os novos cristãos, certo? Os cristãos convertidos, certo? Então, muita gente da sinagoga falava do pessoal do caminho, tá aqui, mal do caminho do Senhor. Então, Paulo abandonou a sinagoga. Mais uma vez, Paulo percebeu, realmente está confirmado, não vai rolar esse negócio. Aí, Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos com ele, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ou seja, lembra que da outra vez ele morou do lado, né? Ele morou do lado da sinagoga, certo? Aqui ele alugou uma sala de aula. E segundo eu tive pesquisando, essa escola desse cara chamado Tirano era um filósofo, certo? E ele tinha uma escola de filosofia. E naquela época, as pessoas tinham a sesta, né? Que era aquela coisa de dormir depois do almoço, dormir até às 3 ou 4 da tarde, entendeu? Então, por quê? Porque era o horário mais feroz e mais cruel do sol, certo? Então, as pessoas, elas tiravam aquele sono para não trabalhar, por exemplo, na plantação, naquele horário ali que o sol estava mais forte. Então, o Paulo aproveitou esse horário que as pessoas não trabalhavam, que ia, sei lá, das 11 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, ele ia fazer a pregação na escola de Tirano. Praticamente ele, certo? Ia lá na escola, a escola estava vazia, e ele, dando aula para o povo. E o povo estava na hora do almoço, né, a hora da sesta, ia para lá para ouvir a palavra de Paulo todos os dias. Ele alugou essa sala de aula lá desse camarada chamado Tirano, né, dessa escola de filosofia.
no horário da sesta, o cara inteligente, poxa, o pessoal aqui, certo, entendeu? Eles têm essa paradinha aí na hora do almoço. Beleza, então vamos, na hora do almoço, fazer a pregação. Eu almoço mais cedo, certo? E quem quiser almoço mais cedo e vem para a aula aqui, vai ter aula até às 3, 4 horas da tarde. Entendeu? Paulo era bom de pregação. Ele fez isso durante 2 anos em Éfeso, até que todos os moradores da província da Ásia, ou seja, aquela região de Éfeso, Troade e tudo ali, certo? Toda aquela região toda, que era chamada região da Ásia, tanto os judeus como os gentios ouviram a mensagem do Senhor, certo? Então, ou seja, o cara era incansável, certo? Ele tinha um objetivo, converter essa turma, né? Converter tanto judeus quanto gentios. Bom, e olha que legal. Ah, isso aqui eu já pedi para ultra realista. Você vê a imagem? Cara, a imagem é ultra realista mesmo, certo? Você jura aqui que é pessoa mesmo, real, né? Então é só você chegar no Gemini e pedir para criar uma imagem ultra realista. Bom, vamos lá. Então, as curas de Paulo e os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus queria marcar aquele momento ali como nascedouro da igreja dele, como nascedouro do tempo em que as pessoas iam seguir Jesus, mesmo sem Jesus. E para isso, ele confirmou aquilo que Jesus prometeu. Aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que as que eu fiz, certo? Entendeu? Iguais ou maiores do que as que eu fiz, certo? E aqui é um exemplo. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços, aventais que Paulo, porventura, usasse e os levava emprestado para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam espíritos maus, só com o lenço usado por Paulo. Paulo, me empresta aí seu lenço, me empresta aí a tua capa, me empresta aí. Aí a pessoa levava a capa de Paulo, emprestada, certo? E encostava naquele doente, passava ali naquela região que estava doente, e a pessoa ficava boa. Não precisava Paulo ir, a pessoa ficava boa, né? Ou seja, é realmente uma confirmação do Evangelho de Jesus. E já era a segunda vez que essas coisas aconteciam. Lembra que Pedro curava com a sombra. Eles colocavam os doentes no meio da rua e Pedro, caminhando, a sombra dele tocava nos doentes e os doentes ficavam curados. Lá no começo de Atos dos Apóstolos. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, só que eles levavam a capa, né, um lenço, né, que era uma capa de Paulo, certo? E eles passavam nos doentes e os doentes ficavam curados. Era fora de sério o negócio, né? Ou seja, não precisava nem Pedro, nem Paulo, certo? Estarem lá para fazerem as curas, né? Lembra aquela, até, não sei se eu passei, acho que talvez não tenha passado, não, né? Que aquele romano, centurião, que disse, Senhor, se tu quiseres, tu, à distância, pode curar o meu servo, né? Porque eu, que não sou um mestre como o senhor, eu digo para o meu batalhão, vá para a direita, os caras vão para a direita, vá para a esquerda, os caras vêm para a esquerda. Imagine o senhor. Imagine o Senhor, que é muito, infinitamente mais poderoso do que eu. Tenho certeza que uma palavra sua e tudo será curado, né? Lembra dessa passagem que o Romano falou lá para Jesus? Pois é. Ou seja, Jesus curava à distância e aqui a galera curava à distância também. À distância, certo? Ou seja, Deus queria dizer, ó, esses daqui são meus discípulos. São meus discípulos, certo? Entendeu? Então eles passavam e as pessoas eram curadas e os espíritos ruins saíam das pessoas, certo? Entendeu? Aí essa imagem ultra realista, as pessoas tocando no lenço branco, olha que legal, muito bacana. Eu pedi para eu narrei, né? Ó, tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, ele puf, construiu em 10 segundos. Bom,
Aí começa uma partezinha dos aproveitadores. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar o nome de Jesus para expulsar os espíritos maus. Ou seja, naquela época tinha a história dos mágicos, né? Os mágicos não eram pessoas que, de alguma forma, usavam a química, usavam o ilusionismo, e outros usavam a transcendência, assim, aquela coisa espiritual, entendeu? Para fazer esse tipo de exorcismo, certo? Esse tipo de exorcismo. Então, alguns, né, começaram a perceber que os seguidores de Jesus, certo? Os discípulos de Jesus, conseguiam fazer exorcismo, certo? Entendeu? Conseguiam fazer exorcismo. E aí eles disseram, oh, mas quando eles fazem exorcismo, o que é que eles dizem? Ah, eles dizem que é pelo nome de Jesus Cristo. Mas, cara, quando você está fazendo um ato desse, é porque você tem intimidade com Jesus. Jesus não vai dar, certo, assim, aquela procuração para quem não tem intimidade. Ah, aquele tal Jesus. Não. Os milagres são feitos para aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, certo? Ou seja, a fé está em dia. A fé está em dia. Não quer dizer que o cara com fé em dia sempre vai fazer milagre. Não, não. Mas se você pede com fé, quem sabe seja da vontade de Deus, certo? Entendeu? Que haja a manifestação através de milagres na vida da pessoa, certo? Entendeu? A fé é um componente essencial para isso, né? É um componente essencial. Não quer dizer que em Atos dos Apóstolos a gente precisava ter fé, porque lembra, certo? Que quantas vezes aqui foram curados Pedro e João, né? Lembra daquele cara que nem fé tinha, disse assim, eu não tenho, mas o que tenho te dou. Aí puxou o cara se levantou, certo? Não falou o nome de Jesus nem nada, certo? Ali, levanta e anda, puf, e o cara levantou e andou. Cadê a fé, né? Entendeu? Então, quer dizer, o componente fé é fundamental? É. Mas a gente viu que, mesmo assim, ainda viu milagre. Ainda viu milagre, ainda que a pessoa não tivesse a fé em Jesus Cristo, né? Entendeu? Mas é um livro fantástico. O Atos dos Apóstolos, você tem comparações, assim, certo? De coisas grandiosas que aconteceram, certo? Bom, então vamos lá. Então, o que aconteceu aqui é que esses caras que faziam esses exorcismos, essas magias, essas coisas, começaram a tentar adaptar, certo? O nome de Jesus para poder fazer igual, né? Dizer, ó, Jesus deve ser um nome mágico, né? Essa expressão Jesus é um nome mágico aí que acontece, certo? Entendeu? Alguma coisa aí, entendeu? Que a gente fala e acontece, porque os caras falam lá e acontece. É diferente, né? É diferente. Imagine a intimidade que tinha, a oração que tinha um Paulo e um Pedro, né? Um Barnabé, entendeu? Esses seguidores de Jesus bacanas, certo? E com um cara que, né? Nem ora, entendeu? Então, esses caras que expulsavam, que eram os exorcistas, foram usar o nome de Jesus em vão. Tipo, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Ou seja, aqui ele mostra que ele não tem a menor intimidade com Jesus. A menor intimidade. Ele achava que era um nome mágico, que era uma entidade aí que não precisa estar orando para ele, certo? Mas só invocar o nome dele, está resolvido o negócio, certo? E os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um grande sacerdote. Esse Seva, sumo sacerdote ou grande sacerdote, só existia em Jerusalém, certo? Entendeu? Então, muito provavelmente, não era sacerdote do judaísmo. Não era. Era de outra religião. Porque eles foram olhar os livros de Jerusalém, que era o único lugar que tinha sumo sacerdote, era Jerusalém. E não foi encontrado nenhum Seva nessa época aí, certo? Como sendo sumo sacerdote. Então, muito provavelmente, esse cara chamado Seva era de uma outra religião, certo? E os 7 filhos resolveram botar o nome de Jesus no meio do exorcismo. E olha o que foi que aconteceu. Mas certa vez, um espírito mal disse, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mal atacou os 7 filhos de Sevas e bateu nele com tanta violência
que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Olha aí a consequência de você brincar com o nome santo de Jesus, né? Entendeu? É uma coisa muito séria, muito grave. E aí, mais uma vez, olhando aqui a imagem, né? Eu pedi para a inteligência artificial criar os 7 filhos de Seva com as roupas rasgadas correndo. Ele montou isso daqui, entendeu? Bom, então, ou seja, a coisa era séria, sabe? Aí você diz assim, mas o espírito mal, então, conhece Jesus? Conhece, claro, claro que conhece, porque Jesus está desde a criação do mundo, desde que o mundo é mundo, certo? Antes do mundo já existia Jesus, olha lá, né, na criação, e o meu Deus falou para o meu Deus, e o Espírito pairava sobre as águas, ou seja, a Trindade já existia no começo de tudo, né? Jesus já existia antes de tudo, certo? Entendeu? E é óbvio que Jesus fazia parte e conhece os anjos e os anjos caídos. Conhece os anjos e os anjos caídos, certo? Entendeu? Então, você vê que o anjo caído aqui, ele fala, eu conheço Jesus, também conheço Paulo, ou seja, conhece porque Paulo é de Deus, porque Paulo se entrega a Deus, e quando a gente se entrega a Deus, o inimigo simplesmente não pode nos pegar, não dá para nos pegar, porque a gente é de Deus, é por isso que todos os dias a gente tem que consagrar a nossa vida a Jesus, certo? Jesus, eu consagro no dia de hoje, certo? A minha vida no teu nome. Por quê? Porque o Senhor está acima de todos os nomes. E eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. Que você é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida, certo? E não há outro nome, certo, que possa me satisfazer senão o Senhor. O Senhor, certo? Entendeu? E eu sei que é da onde vem o meu socorro, é da onde vem a minha esperança, certo? De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, certo? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que dizer em todos os dias, certo? Consagrar a Jesus Cristo, declarar que Jesus é o nosso Salvador, declare que Jesus é Salvador, certo? E renuncie às obras do inimigo. Renuncie às obras do inimigo, certo? Entendeu? E é isso que a gente tem que consagrar todos os dias, porque não há outro nome pelo qual haja salvação, senão o nome de Jesus. Salvação e libertação. Salvação e libertação, entendeu? Então, é um nome que cura, é um nome que salva, é um nome que liberta. Olha que show, né? Jesus cura, porque a gente viu que até hoje... Vocês viram o vídeo que eu passei da mulher lá do braço? Gente, aquilo dali filmado na África. Não tem como aquilo ter sido montagem. Na África, onde o povo não tem nem o que comer. Vai fazer montagem? Claro que não. Claro que não. Existem igrejas poderosíssimas na África. Poderosíssimas, certo? Então, ou seja, Jesus continua fazendo milagre até hoje. Então, é um nome que cura, é um nome que salva, certo? Porque ele redimiu os nossos pecados, ele morreu para que a gente fosse salvo, e é um nome que liberta, como a gente viu aqui. Libertar é tirar a influência, fechar as arestas pelas quais o inimigo possa nos tentar, entendeu? Então, ele liberta a gente do pecado, certo? Entendeu? Cura, perdoa, liberta e nos dá a misericórdia. A misericórdia, entendeu? Bom, então, os 7 filhos de Seva descobriram que não bastava falar no nome de Jesus. Não, tem que viver Jesus, tem que orar, tem que ter intimidade. Jesus tem que ser seu Senhor, para as coisas acontecerem, para você fluir o Espírito Santo, certo? Entendeu? E a vontade do Santo Espírito ser feita na sua vida e na vida dos irmãos que você está falando, que você está pregando, entendeu? Bom, aí voltando lá. E todos os que moravam, o que o porquê dessa historinha. Todos que moravam em Éfeso, judeus ou gentios, souberam do que aconteceu, né? Da surra que o endemoniado deu nos 7 filhos de Sevas, certo? Entendeu?
eles ficaram, né? Então as pessoas ficaram com tanto medo, certo? E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Ou seja, a igreja de Jesus é uma igreja séria. É uma igreja séria. Então as pessoas começaram a ter respeito por esse nome. Esse nome salva, esse nome cura, esse nome liberta, certo? E esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Então, o que aconteceu aí só ratificou que Paulo é um cara de Jesus, e que Jesus é o Senhor, certo? Entendeu? E todo o poder está dado para ele, certo? Entendeu? Então as pessoas começaram a ter medo dessa igreja, certo? Ter medo de uma vida ruim, certo? De uma vida longe de Deus, e de perceber que aquele era o verdadeiro Deus, e largar o pecado para viver, certo? Viver o didaquê, viver o evangelho na sua prática 100%, entendeu? Ou seja, a igreja era uma igreja séria, era uma igreja séria, a igreja primitiva era uma igreja séria, certo? Entendeu? E metia medo, a igreja metia medo, porque era uma igreja realmente representante de um Deus, o Deus vivo, né? Então, muitos que creram vinham e confessavam publicamente os seus pecados, as coisas más que haviam feito. Olha que legal. Então, as pessoas com medo, meu Deus, certo? Esse é o Deus vivo mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei assim, eu pequei assado. E elas falavam publicamente, renunciavam os seus pecados, pediam a misericórdia de Deus e o perdão de Deus, uma mudança de vida, né? Então, eles faziam isso publicamente, na frente de todos. Eles declaravam, certo, que tinham pecado, certo, os pecados que tinham cometidos, certo, e pedindo a Deus que Deus, né, rogavam a Deus a misericórdia. Bom, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos, né? Por quê? Porque Éfeso, né? Éfeso, ele era famoso pelos livros de bruxaria que tinham em Éfeso, certo? Então, era famoso, certo? Éfeso já tinha isso. Apesar de Paulo ter passado 3 anos lá, mas era uma cidade muito, né, muito idólatra, muito desviada, certo? Entendeu? E desviada para bruxaria, para essas coisas assim que já, feitiçarias que já aconteciam desde o mundo, que o mundo é mundo, certo? E as pessoas, naquelas suas crendices, elas compravam livros caríssimos de bruxaria. Era comum, era normal que as pessoas comprassem esses livros. E as pessoas gastavam fortunas com aquilo. E aí, de repente, né, com o advento da igreja, a igreja operando milagres, a igreja mudando vidas, a igreja causando cura e libertação, cura do corpo e libertação da alma, certo? As pessoas começaram a jogar, queimar ali, certo? Aqueles livros de feitiçaria que tinha, os famosos livros de feitiçaria de Éfeso, né? Ao ponto de, quando calcularam o preço dos livros que foram queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. 50 mil denários. 50 mil denários. O que era 50 mil denários? 50 mil denários era o cálculo de 50 mil dias de trabalho. 50 mil dias de trabalho. Olha como era caro esses livros de bruxaria, de feitiçaria, que foram queimados ali diante de todos, né? Somado mais ou menos o valor deles, dava 50 mil dias de trabalho de um trabalhador lá do campo, entendeu? 50 mil dias. Nossa, se você pegar o salário mínimo, dividir por 30 e multiplicar por 50 mil, aí você vai ter o valor. Vamos fazer isso aqui a título de curiosidade. Cadê aqui? Deixa eu pegar o celular. Vamos aqui, calculador. Eu não tinha feito esse cálculo antes, não, mas a gente faz aqui na hora. Vamos lá, é 1.500. Opa, tá aqui, calculadora. 1.518, acho, né? Divide por 30, o dia está R$ 50, vezes 50 mil, nós temos 2.350.000 reais em livros. Você tem uma ideia como o negócio era grande,
grande, grande, muito grande, certo? Entendeu? 2,5 milhões aí de reais, 2,5 milhões, é muito dinheiro que eles, 2,5 milhões, 2,5 milhões em livros de bruxaria que foram queimados naquela época, a preço de hoje, certo? Então, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A igreja séria crescia. Depois desses acontecimentos, né, ou seja, a igreja crescendo, a igreja só crescia, o número de convertidos crescia, e as pessoas começavam a deixar de ir para os cultos pagãos para ir para a igreja de Paulo, certo? E aí o que foi que aconteceu? Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia até ir para Jerusalém. Então, ele ia pegar o caminho, contornando ali o mar, de volta, certo, para Jerusalém. Ou seja, ele ia passar ali, voltando, contornando o mar. Certo? Aí ele dizia, depois que eu for para Jerusalém, meu sonho agora é pregar em Roma. Eu vou lá para a capital do império pregar. Né? Essa era a vontade de Paulo, de ir para Jerusalém, certo? Entendeu? E depois de Jerusalém, esticar, subir de novo, só que agora em direção a Roma. Né? Em direção a Roma. Bom, então Paulo enviou para Macedônia, lá para a Grécia, para a esquerda, enquanto ele ia para a direita, né, ele enviou para a esquerda, ele enviou Timóteo, né, aquele jovem Timóteo, certo? E Erasto. Mas ele ficou ainda mais algum tempo na província da Ásia, ali, né, pelo Éfeso, Trode, por ali. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem, ou seja, Paulo, a pretensão de Paulo, ali naquele momento, era ir contornando o mapa pela direita do mapa e mandou uma galera para a esquerda para ir lá para a Grécia, lá para a Macedônia, certo, entendeu? Para ver as igrejas de lá, as igrejas, né, que ele tinha feito lá na Macedônia. Ia mandar quem? Timóteo e Erasto, né? Quando ele ia para um lado, Timóteo e Erasto ia para o outro. Só que na hora, né, ele já estava planejando essa viagem de ir para Jerusalém, só que aconteceu uma desordem, né? Na cidade de Éfeso, uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Ou seja, a turma do caminho, certo, gerou a desordem que a gente vai ver. Qual foi essa desordem? Um artesão, chefe do sindicato dos artesãos, aqui chama de ourives, ele se chamava Demétrio, né? O que ele fazia? Ele fazia os santinhos, como diz, né? Do templo da deusa Diana, ou Artemis, né? Que deusa Diana, né, na língua grega, e Artemis na língua romana, salvo engano, é isso daí. Certo? Então, tinha aquela equiparação entre o deus romano e o deus grego, certo? E lá em Éfeso a gente viu que tinha um templo enorme dedicado à deusa, certo? Diana, entendeu? E aí o que aconteceu? Esse Ourives, ele estava artesão, ele era chefe dos artesãos, ele ganhava muito dinheiro, ele e todos os barraqueiros ali, vendendo esses souvenirs, certo? Da deusa Diana, do templo, certo? Ele fazia ali e vendia, certo? Você está vendo ó, aqui, ó, a ultra-realista, a imagem ultra-realista que eu mandei gerar, ó, o Demétrio aí, segurando uma estátua da deusa Diana, entendeu? Cara, muito show, né? O Gemini. Bom, enfim, aí o Demétrio, certo, que era chefe lá, do representante lá do pessoal que fazia os souvenirs, as lembrancinhas que eram vendidas, certo, do templo da deusa Diana, certo? Ele reuniu todos os artesãos, certo, para fazer uma reclamação, né? Alguém, provavelmente o contador dele, chegou e disse assim, cara, é o seguinte, o faturamento está caindo. Dia a dia o faturamento está caindo, ou seja, está vindo menos gente, menos compra de souvenir, certo? Entendeu? E o motivo é um só, né? O motivo é um só. O povo está deixando de vir para cá para ir para a igreja daquele camarada ali, tal de Paulo, né? Um tal de Paulo. Então, esse Eurípides chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então, ele chamou os artesãos e os outros de mesma profissão e disse assim: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo conosco.
Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia, né? Então, aí eu chamo a atenção. Veja que o que ele está dizendo ele está dizendo que Paulo disse que os santinhos feitos por mãos humanas não são deuses. Paulo diz que os santinhos feitos por mãos humanas não são deuses. Então, muito cuidado com a idolatria com relação à imagem. Imagem não deve ser endeusada igual um bebê reborn, tá? Então, muito cuidado com isso. Ele é apenas uma lembrança de uma entidade, certo? Entendeu? Não é a pessoa lembrada, não é, certo? Então, muito cuidado com essa parte de imagem, certo? Já fui católico e eu chamo a atenção, porque como você está vendo aqui, que é um texto da Bíblia, dizendo que Paulo disse que as imagens feitas por mãos humanas não são os deuses que elas representam, certo? Então, isso a gente tem que tirar para nós, cristãos, certo? Então, vamos lá. Assim, continuando lá o Demétrio falando, assim, nós estamos correndo um sério perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo do templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada. E também ser destruída a grandeza dessa deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Então a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: grande, viva a grande Diana de Éfeso, viva a grande Diana de Éfeso. Então ali, estavam reunidos milhares de pessoas, inclusive a imagem aqui que a gente consegue ver, certo, representa bem isso, certo? As pessoas dizendo, né, viva a grande Diana de Éfeso, certo? E aí eles ficaram fazendo isso, e a confusão ia aumentando, ia chegando pessoas, a confusão se espalhou por toda a cidade, e o pessoal, cidade, né, querendo ver o que está, que muvuca é aquela que está acontecendo lá perto do templo da deusa Diana, ou Artemis, né? A multidão chegou lá para ver, e aí o que aconteceu? A multidão agarrou um cara chamado Gaio e o outro chamado Aristarco, dois macedônios, eles eram gregos, certo? Que viajavam na comitiva de Paulo e deu azar. Estavam lá. Né? Foi ver a muvuca, reconheceram eles como seguidor de Paulo, eles eram gregos, certo? Entendeu? Da Macedônia, e prenderam os caras lá. Né? Arrastaram até o teatro. Paulo, vendo aquela situação, ouvindo aquela situação da muvuca que estava acontecendo, que tinham pego o Gaio e o Aristarco, que fazia parte da comitiva de viagem dele, né? Paulo resolveu que ia falar com o povo. Paulo ia lá e ia falar com o povo. Só que as pessoas impediram, né, os outros irmãos cristãos, vendo que a convulsão social estava aumentando, certo? Disseram, não vá não, que você vai ser lixado. Não vá não, não vá não, não vá não. Entendeu? Você vai ser lixado. A gente vai orar aqui pelos nossos irmãos, pelo Gaio, pelo Aristarco, mas se você for, é pior. É pior, não vá não, não vá não, não vá não. E aí eles não deixaram Paulo ir. Paulo queria ir, eles não deixaram Paulo ir para Muvuca. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado para Paulo, pedindo, não vá para o teatro, a muvuca está grande, a convulsão social ali está grande, não vá. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem, rebeldia geral. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, pois a maioria não sabia nem o que estava rolando, o que estava se defendendo ali, entendeu? Era uma loucura, então as pessoas já estavam... um falava da Diana, o outro já estava falando de Júpiter, o outro estava falando não sei do quê, certo? E por aí vai, né? A confusão já era grande, grande, grande. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus os obrigaram a ir e ficar lá na frente.
Alexandre fez sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Alexandre. Quem é Alexandre no jogo do bicho? Né? É o seguinte, aqui a gente tem que entender, certo, que Paulo era um judeu. E que Paulo, quando começou em Éfeso, a gente viu que Paulo passou 3 meses pregando lá na sinagoga. Ou seja, judeu indo para uma sinagoga. Alexandre era um judeu que frequentava a sinagoga, certo? Não era seguidor de Paulo, ele era judeu, certo? Ou seja, não era cristão, ele era judeu, certo? Entendeu? Então, nós temos 2 grupos, temos os judeus cristãos de Paulo e temos judeus que não aceitavam Jesus, certo? Entendeu? Alexandre era um judeu que não era convertido ao cristianismo, certo? E os judeus convertidos ao cristianismo, provavelmente Alexandre era um líder dessa turma que não aceitava Jesus, certo? Era um judeu que não aceitava Jesus. Alexandre provavelmente era um líder e a galera empurrou ele. Vai, fala, porque senão a gente vai ser... Vão dizimar a gente, né? O que os judeus não cristãos queriam é se diferenciar dos judeus cristãos. Dizer assim, ei, gente, peraí. A confusão que foi criada foi por esse tal de Paulo. Certo? Infelizmente ele é judeu, mas essa é a confusão dele. A culpa por esse negócio aí do templo da Diana é dele, né? Nossa, não. Nós judeus, a gente entra mudo e sai calado. A gente não fica falando da deusa alheia, não. Entendeu? Ou seja, eles queriam jogar a culpa só nos cristãos, nos judeus cristãos. Entendeu? Então, essa era a ideia de Alexandre. Quando ele disse aqui que empurraram um tal de Alexandre, judeu, para falar, só que não deu certo essa ideia dos judeus se separarem assim dos cristãos, né? Eles queriam jogar a culpa só nos cristãos e ele dizer, ó, a culpa é desse tal de Paulo que é cristão, né? Não deu certo, não deu certo. Porque quando Alexandre tentava falar, ele como judeu, certo? Mais a muvuca crescia, mais a confusão imperava. E por quase 2 horas de muvuca e confusão, as pessoas, diz a palavra aqui, que ficava gritando, viva a grande Diana de Éfeso, certo? Então, a muvuca por 2 horas. Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade, que era um cara que trabalhava na prefeitura com os romanos, lembrando que nós estamos no Império Romano e quem governava era romano, certo? Então, tinha um funcionário da prefeitura romana, lá em Éfeso, certo? Entendeu? Que era um cara, obviamente, de poder, ele trabalhava para os romanos, certo? E, de alguma forma, ele também tinha um poder, certo? Ele estava, assim, com os homens que mandavam, que eram os romanos, certo? Esse cara, secretário da prefeitura, resolveu pedir para o povo calar a boca para ele falar. Como ele era um cara representante do poder vigente, as pessoas se calaram para ele falar. E ele falou mais ou menos o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Que pedra é essa? Aí ele está dizendo que era o seguinte: é óbvio que hoje a gente sabe que a pedra que cai do céu é um meteorito. Então, aconteceu de um meteorito ter caído do céu. E aí, o que foi que eles pensaram? Eles pensaram que era, salvo engano, Júpiter, que tinha mandado, que era pai de Diana, e mandou o meteorito, e aí, aonde caiu o meteorito, ali foi feito o grande templo da deusa Diana, entendeu? Deusa da caça, e por aí vai, né? Entendeu? Então, aí ele fala aqui da pedra sagrada que caiu do céu. Algumas traduções, em vez de falar pedra sagrada, vai falar da estátua que veio do céu, certo? Bom, aí a gente não sabe qual é a versão. Se pegaram um meteorito de rocha e fizeram uma estátua dele, né, que é rocha, certo? Ou se era a pedra mesmo, a pedra da pedra, a pedra, né? A gente não sabe, certo? Tem algumas versões que falam de um jeito, tem outras versões que falam de outro. A verdade é que caiu do céu, né? Bom, ninguém pode negar isso, continua o cara falando. Assim, fiquem calmos, não façam nada sem pensar bem antes. Vocês trouxeram aqui esses homens, mas eles não assaltaram o templo, não ofenderam a nossa deusa.
Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra esses homens, quer sejam judeus, quer sejam cristãos, certo? Porque para eles era tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, cristão e judeu, né? Então, se Demétrio tem alguma coisa contra, eles podem apresentar um processo com acusações no tribunal romano, certo? Aqui da cidade. Para isso, há dias certos de reunião, onde há decisões, e também existem os governadores, certo? Que são nomeados por Roma para fazer as decisões. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião com o povo, certo? Convocada de acordo com as leis vigentes romanas. Pois, se vocês continuarem do jeito que vocês estão fazendo, essa balbúrdia, essa confusão, essa muvuca, certo? Corremos o sério risco de sermos acusados de revolta por causa do que vocês estão fazendo hoje. Não há o menor motivo para toda essa confusão e nós não poderíamos justificar tudo isso que está acontecendo. Não poderíamos, certo? Aí, depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião, né? Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, cara, que a gente tem ordem. Se vocês estão se sentindo lesados, certo? Por ações desses homens, certo? Desses homens judeus, né? Ele queria dizer cristãos, mas desses homens, ou seja, judeus, cristãos ou não cristãos, judeus, certo? Entendeu? Vocês têm que peticionar e entrar no local adequado para isso, que é a justiça romana. E que há dias certos para se fazer isso, a forma certa é entrar com processo contra esses homens. Se vocês se sentem lesados, entre com o processo e não fazer essa muvuca. Porque essa convulsão social vai ser entendida pelo governo romano como uma revolta. E se a gente fizer uma revolta, o que vai acontecer? Eles vão vir com tudo, e vão destruir tudo, e vão arrasar com tudo. É isso que vocês querem? Aí pronto, o povo baixou a cabeça e ó, dispersaram, todo mundo foi embora. Entendeu? Vamos lá. Agora a gente vai para o capítulo 20. Paulo na Macedônia e na Acaia. Quando acabou a confusão, né? Ou seja, a confusão que foi lá da deusa Diana e tudo, certo? Que a gente acabou de ver, certo? Você vê que todo mundo foi embora para casa, os dois, o Gaio e o outro lá, foram soltos, voltaram lá junto de Paulo, certo? E Paulo também foi poupado, que acabou não indo, podia ter sido bem pior se ele tivesse ido. A sorte é que algumas pessoas que frequentavam as aulas de Paulo lá na escola de Tirano, certo? Avisaram, mandaram o recado, ó, Paulo, não vá para o teatro, porque o negócio vai feder para o seu lado. Não vá, né? Então, deu sorte. Graças a Deus, tudo foi resolvido, certo? Ninguém foi apedrejado, nem coisa nenhuma, certo? Então, acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Ou seja, eles disseram, não temam falar no nome de Jesus. Por mais que essas coisas aconteçam, não temam, porque há grande recompensa nos céus para aquelas pessoas que não temem, que não negam o nome do Senhor Jesus, certo? Então, não parem de pregar o nome de Jesus. Então, ele animava falando daquilo que Deus prometia, das bem-aventuranças, para aquelas pessoas, certo? Que vão perseverar na fé em Cristo Jesus, que não vão amarelar, que não vão negar Jesus, entendeu? Bom, então se despediu deles e foi para a província da Macedônia, né? Então ele acabou, certo? Que em vez dele ir para a direita, foi para a esquerda, depois da muvuca. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Então ele já foi descendo, ele foi descendo aqui pela esquerda, né? Saiu de Éfeso, aí foi descendo, foi até Filipos, Bereia, Tessalônica, enfim, ele foi ali pela Macedônia, né?
Bom, atravessou aquelas regiões, animando as igrejas por onde ele passava, os cristãos que ele conhecia, e chegou até a Caia, que é lá em Corinto, né? Chegou até a Caia, atravessou aquelas regiões, ficou 3 meses, 3 meses. Quando já estava pronto para ir para a província da Síria, então aqui em Corinto, ele ia pegar um navio, certo? E ia pelo mar até a Síria, até a Antioquia da Síria. Ia voltar para casa via marítima, né? Ele ia pegar um navio e ia por mar, certo? Bom, esses eram os planos que ele tinha. Aí, acabou que ele soube que alguns judeus, provavelmente de Tessalônica, onde ele fez mais inimigo, certo? Estava arquitetando uma maneira de matá-lo, né? De matá-lo. E aí, óbvio que essas tocaias aí, quando ele ficou sabendo, ele, em vez de pegar o navio e ir por mar, ele resolveu dar ré, ou seja, voltar tudo que ele fez, voltou de novo, entendeu? Então, ele resolveu voltar para a Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas, 7 pessoas. Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia. Aristarco, ou Aristarco aí, que quase que foi apedrejado junto com Gaio, né? Aristarco, e um tal de Segundo, olha aí, mano, Segundo, de Tessalônica, entendeu? O Caba foi também, estava junto com Paulo, certo? Gaio, né? O Gaio e o Aristarco, que quase morria lá no templo da Diana, estavam aí seguindo ele. O Timóteo, né? O Timóteozinho, certo? Um tal de Tíquico, e um outro Trófimo. Olha o nome bonito aí para quem, né? Entendeu? Vai ter menino. Era da província da Ásia, certo? Bom, eles foram na frente e não esperaram na cidade de e nos esperaram na cidade de Troade, né? Ou seja, esses 7, né? O Lucas não se inclui. Veja que ele disse: nos esperaram, logo ele não foi. Então, esses 7 aí, eles saíram na frente. Então, Paulo mandou eles na frente voltar, certo? Então, eles voltaram e Paulo não voltou junto com Lucas, né? Então, eles foram na frente e nos esperaram em Troade, certo? Em Troade, que era Troade, se você olhar aqui no mapa, ele está bem acima de Éfeso, de Mileto, certo? Que a gente vai ver. Bom, depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. Então, ele estava em Filipos, lá em cima, certo? Eles partiram. 5 dias depois, nos encontramos com ele em Troade, com eles em Troade, e ficamos ali por uma semana. Então, ou seja, eles foram por terra, né? Foram por terra de Filipos até Troade. Quem? O Paulo e o Lucas, e os outros 7 foram antes de navio, né? Bom, e Paulo em Troade. Aí ele chega em Troade, né? Então, tem Troade, voltando aqui o mapa, tem Troade, tem Assos, tem Mileto, tem Mileto lá embaixo, Éfeso, Troade está lá em cima, né? Lá embaixo tem Éfeso, tem Mileto. Beleza, então vamos lá, nós estamos em... Então ele se encontrou com os 7, Lucas e Paulo se encontrou com os 7, certo? Que é o Gaio, aquela turma toda, em Troade, né? Que fica um pouquinho mais ao norte, né? Bom, no sábado à noite, né, em Troade, nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Ou seja, Troade é uma cidade litorânea, certo? Então ali provavelmente ia pegar um navio, alguma coisa assim. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Ou seja, era uma casa grande, 3 andares, certo? Entendeu? E uma casa grande onde pudesse reunir toda a igreja de Troade, certo? Que naquela época se reunia em casas, certo? E Paulo era um cara que não perdia oportunidades, não perdia oportunidades. Então, tipo assim, cara, o navio vai sair de manhã,
Beleza, então nós vamos pregar à noite. Nós vamos pregar à noite. Vamos chegar aqui, certo? E nós vamos pregar à noite. Vamos passar a noite todinha pregando para esse povo aqui de Troade. E assim ele fez. À luz de lamparina, ele continuou a pregação. O sol se pôs, as lamparinas se acenderam, e ele ficou pregando, 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 pregou até o amanhecer. Até o amanhecer. Imagine, cara. Imagine a vontade desse cara de levar Jesus Cristo para as pessoas. Fora de série, né? Fora de série. Bom, e aí o que aconteceu? A gente, por exemplo, a gente vai para um culto, né? Culto dura 1 hora e pouco, a missa dura, sei lá, uns 50 minutos, 1 hora, não sei, 40 minutos, certo? E a gente já fica cansado da pregação do padre, do pastor, certo? Que demora o quê? Uns 15, 20 minutos, meia hora, não sei, né? Entendeu? A gente já fica cansado, entendeu? Agora imagine você ouvir a pregação de Paulo, Paulo, não é qualquer pregador, é Paulo, certo? Entendeu? Durante a noite todinha até o amanhecer do dia. É complicado, né? E aí um moço chamado Eutico, que estava sentado na janela do terceiro andar, e como Paulo continuasse a falar durante muito tempo, o sono veio batendo, aumentando, 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 aquele jovenzinho ali na janela, de repente, ele cochilou e ele caiu da janela do terceiro andar. E quando o levantaram, ele estava morto, né? Ou seja, quem é que disse isso? Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Então, se ele estava morto, é porque ele estava morto. Certo? Entendeu? É porque ele estava. Ah, não, ele não estava morto, não. Estava, sim, senhor. Certo? Que quem está escrevendo aqui era Lucas, que era médico. Certo? Então, veja, o pobre do Eutico caiu do terceiro andar porque deu uma cochilada, né? Imagine pregação longa dessa. Imagine, né? Entendeu? De Paulo, nem Paulo aguentava a soneca, né? Nem a galera que ouvia Paulo, né? Nem a pregação de Paulo era prova de soneca, né? E o pobrezinho caiu do terceiro andar e morreu. Aí Paulo, obviamente, desceu lá, certo? E foi até o corpo do Eutico, abaixou-se, abraçou o moço, certo? Abraçou e disse assim: não se assustem, ele está vivo. Há vida nele. Há a vida nele, certo? Aí, em seguida, olha a tranquilidade do cara, né? Em seguida, deixou o menino lá, certo? Subiu de novo e continuou a pregar. Ele partiu o pão e ele comeu com todos. Partiu o pão e comeu com todos. Falou ainda muito tempo até de manhã e depois foi embora, né? E depois foi embora. Ah, veja que lá no versículo 7 tem dizendo assim: no sábado à noite, isso é a versão NTLH, né? Nas versões, diz assim: no primeiro dia da semana. Ora, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, por que aqui está dizendo no sábado à noite? Né? Por causa que a gente já viu que depois das 6 da noite, da sexta-feira, já se considera sábado. Depois das 6 horas da noite de sábado, já se considera domingo. Então, sábado à noite já é domingo. Entendeu? Sábado à noite, para o judeu, já é domingo. Então, as versões aqui podem encontrar sábado à noite ou pode encontrar primeiro dia da semana, certo? Tá, então existe aqui. Então, Paulo foi, abraçou o Eutico e voltou e partiu o pão. Partiu o pão. Partiu o pão no domingo. Partiu o pão no domingo, mas não era no sábado? O dia o dia do respeito, não é no sábado, não é no sétimo dia que descansava, que o judeu descansa e que faz os seus ritos, não é no sábado. Então, por que ele estava fazendo sábado à noite? Né? E logo um judeu que comemorava as festas judaicas. Você vê que no anterior fala que eles estavam querendo nas festas. Qual era a festa que ele citou aqui? Deixa eu ver. Na festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos, certo? Entendeu? Ou seja, Paulo comemorava as festas judaicas, certo? Comemorava as tradições judaicas, certo? Mas por que Paulo, então, não fazia no sábado, fazia o partir do pão no domingo, né? Por quê? Bom, a história diz o seguinte, né?
que essa coisa de respeitar o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor, ela é antiga. É justamente o descolar do judaísmo, que respeitava o sábado, o descolar para a gente era mais importante respeitar o dia da ressurreição do Senhor. E ali a gente ia fazer o quê? Comer o pão e beber o vinho. Comer o pão e beber o vinho no domingo, que era o dia do Senhor Jesus, passa a ser domingo, entendeu? Então, o dia do Senhor Jesus passa a ser domingo, entendeu? Só tira o som, Alex. Bom, então então essa é a diferença. Estou na academia. Essa era a diferença que nós temos, né? Então nós temos aqui o Ato dos Apóstolos já falando, certo, que a ceia era colocada no domingo, já na época de Atos dos Apóstolos. Na época de Atos dos Apóstolos já se fazia o dia do Senhor no domingo e não mais no sábado. Né? Entendeu? Então, ou seja, cai por terra aquela coisa, certo? Que diz, não, aquilo foi uma imposição dos romanos, dos romanos, quando colocaram a Igreja Católica como igreja oficial de Roma, eles quiseram avacalhar com o cristianismo. Não. Está aqui uma prova viva, que, pelo menos com relação a isso, certo? Nós temos a prova viva de que a Eucaristia foi feita no domingo aqui, no domingo, e não no sábado, mas no domingo. E isso aqui foi bem antes, porque a gente está falando do ano 300, quando a igreja oficial virou o cristianismo. Não, nós estamos falando aqui de anos depois que Jesus morreu, certo? Ainda no primeiro século, entendeu? Então, esperto, a gente tem que ficar sobre essas coisas. Então, em seguida, Paulo subiu de novo, pregou, comeu pão, né? Partiu pão e comeu, falou ainda até o amanhecer, até de manhã, e depois Paulo foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa do Eutico, dele mesmo, do moço. E isso os deixou muito animados. Depois que todo mundo viu o Eutico andando, claro, levaram, quer dizer que ele não estava assim 100%, né? Entendeu? Mas, de qualquer forma, ele tinha ressuscitado. Certo? Entendeu? Então, porque levaram, né? Levaram o rapaz, né? Então, ou seja, ele precisou de ajuda, né? Precisou de ajuda. Mas animou todos. Se todos ficaram animados, é porque o rapaz também não estava ruim, né? Não estava ruim. Se aquilo ali animou todos. Bom, vamos lá. E de Troa de Amileto. Nós fomos na frente, nós, né? Que é o Lucas, né? Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Aí, né, Lucas se separa de Paulo, certo? Paulo deu uma de Jesus, que Jesus dizia assim, pega o navio e vão lá para o outro lado, e me encontra do outro lado, que eu vou arrodear o mar de Tiberíades, né? Entendeu? Você vê que aqui Paulo deu uma de Jesus, disse assim, vocês vão de barco e eu vou a pé. Eu vou orando, vou meditando, vocês podem ir de barco. E aí, Lucas foi na frente de barco. Embarcamos no navio que nos levou até Assos. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá, né? Deu uma de Jesus. Quando ele se encontrou conosco lá em Assos, conforme tinha combinado, né? Nós o recebemos no navio e aí sim seguimos viagem até a cidade de Mitilene, onde partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. E, deixa eu ver, de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos e um dia depois chegamos em Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso. Então, se você pegar aqui, certo? Eles estão descendo, então, Assos, certo? Assos, Quios, Samos, Mileto, certo? Aí vamos voltar aqui, a título de curiosidade, vamos voltar para aquele mapa, certo? Se você olhar, Assos, Mitilene, certo? Quios, uma ilha, e Mileto. Mileto está bem pertinho de Éfeso.
Se você olhar no mapa aqui, Mileto está um pouquinho abaixo de Éfeso, bem perto. Aí, poxa, mas Paulo passou 3 meses em Éfeso. Paulo tem uma igreja bacana lá em Éfeso e ele não quis ir para Éfeso e pediu para irem para Mileto. É perto e não foi para lá, porque Paulo era um obstinado. E ele sabia que né, se ele fosse para Éfeso, ele ia demorar mais. E ele não queria perder mais tempo ali, certo? Ele já tinha visto que certo? A igreja já estava sedimentada e ele precisava voltar para Jerusalém para depois ir para Roma. Esses eram os planos que ele tinha. E ele sabia assim, aquela cidade é a cidade do coração ali. Você passou 3 anos, conhece todo mundo conhece ele, fez grandes irmãos, não eram nem amigos, mas irmãos, entendeu? Ele falou, cara, se eu for, aí eu acabar atrasando tudo, ou nem indo, é melhor nem ir para Éfeso, né? Bom, Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria chegar a Jerusalém, e, se possível, antes do dia de Pentecostes, ou seja, era um cara que comemorava as datas festivas judaicas. Só não comemorava essa história, só não respeitava o sábado, né? Entendeu? Bom, então, mas onde ele estava, Mileto, era perto de Éfeso, né? A cidade que ele tinha paixão, assim. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Ou seja, quando ele já estava ali em Mileto, ele disse, bom, é perto de Éfeso, tá, eu não vou para Éfeso. Mas manda um recado, mandou alguém para ir até Éfeso e dizer assim, ó, Paulo está chamando vocês, ele está lá em Mileto. Você está chamando todos os presbíteros, ou seja, todos os pastores, né, ou padres, como queiram chamar, certo? Todas as pessoas que trabalhavam na igreja de Éfeso, né, para ter uma reunião com ele lá em Mileto, certo? E aí, todos os presbíteros de Éfeso foram até a cidade de Mileto, que fica pertinho, certo? Foram até a cidade de Mileto, certo? E aí teve uma reunião. Então, vamos lá. Vocês sabem, Paulo dizendo para os presbíteros, né? Olha essa imagem que ele fez, que a inteligência artificial fez. Muito legal. Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos. Desde o primeiro dia que eu cheguei à província da Ásia. Né? Vocês sabem, vocês são testemunhas vivas de como eu atuei quando eu cheguei aqui na região da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. Quantas vezes eu já não chorei por vocês, pela idolatria, pelos desvios, pelos desbandos, né? O cara era um senhor pastor, certo? Fiz o meu trabalho como servo do Senhor Jesus, com toda a humildade, com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntaram contra nós, né? Judeus sempre perseguindo Paulo. Vocês também sabem que fiz tudo, de tudo um tudo, para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Ele não falava das igrejas, porque até então não existia igreja cristã. As igrejas eram nas casas. Daí porque a valorização das células, né? O que se vê hoje são as células, que são reunião nas casas, né? Então ele diz: eu pregava no meio da praça, nas ruas, e pregava nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos gentios que eles deviam se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu estou indo para Jerusalém, obedecendo o que o Espírito Santo me diz, manda fazer, sem saber o que possa me acontecer por lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado das prisões, dos sofrimentos e coisas assim que ainda me esperam. Ou seja, ele sabe que ele vai passar uns perrengues ainda. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Né? Ele diz assim, não importa a minha vida, importa que Cristo viva. Né? A minha vida não importa, mas a de Cristo importa. Que ele cresça e apareça
que a minha luz diminua, né? Ou seja, já não sou eu quem vivo, mas que Cristo que vive em mim, e aquelas coisas. Então, ele não se importava com a própria vida dele, desde que ele esteja a serviço do Deus Altíssimo. Bom, o importante é que eu complete a minha missão, eu termine o trabalho que Jesus, o Senhor Jesus, me deu para eu fazer, para pregar o nome dele. E a missão é essa: anuncie as boas novas, as boas notícias da graça de Deus. O que Deus nos deu de graça. Ele não cobrou nada, não cobrou nada. O que Deus cobra de nós? Um coração arrependido. É o que Deus quer, um coração arrependido, um coração grato, um coração temente a Deus. É isso que Deus espera, certo? Então é isso. Ele disse: anuncie a boa nova da graça de Deus, né? Ou seja, é uma boa nova, é uma novidade em tanto, é incrível, certo? Um Deus que é tudo, um Deus que é criador até da última estrela que existe, certo? Deus é criador, e esse Deus de graça nos dá de graça a graça, certo? Ou seja, é fantástico isso, e isso a gente tem que anunciar para todo mundo. Olha, existe um Deus que te ama, todo-poderoso, e que ele não está te cobrando nada, nada. Ele só te pede para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver como, né? Viver como? Porque aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e não viver aquilo que Jesus pede para viver, não é ser cristão, né? Não é ser cristão. Não é. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador não implica dizer que você vai viver uma vida de maldades, né? Mas uma vida de mudança. Essa é a primeira consequência natural da aceitação de Jesus como Salvador. Bom, e ele continua dizendo: eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus que começa agora aqui na terra. E agora eu sei que vocês não vão mais me ver. Olha que duro, né? Ou seja, aqueles presbíteros que já passaram anos com ele, certo? Entendeu? Que eram amicíssimos de Paulo, e de repente ouve da boca de Paulo dizendo: eu sei que vocês nunca mais vão me ver. Aqui é uma despedida. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, depois de tudo que eu falei e fiz como pastor de vocês, eu não vou ser responsável por isso. É por conta e risco de vocês. Porque tudo eu falei para vocês. Tudo eu falei para vocês. Não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos cuidados de vocês, que são presbíteros, que são pastores, padres, que são pessoas que trabalham na igreja verdadeira de Deus, certo? Entendeu? Que é a igreja cristã, né? Como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do próprio Filho Jesus Cristo. Pois eu sei que depois que eu for daqui, eu tenho certeza, vão aparecer lobos, lobos em peles de cordeiro, lobos ferozes no meio de vocês, e eles não vão ter pena nenhum do rebanho. Não vão. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Ou seja, haverá contendas, né? É duro dizer isso. Alguns de vocês, presbíteros, vocês vão brigar entre si e vão dividir a igreja e vão levar alguns para o lado, outros para o outro, certo? Entendeu? Contando mentiras. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, olha aí, 3 anos, está aqui dizendo quanto tempo ele ficou em Éfeso. Durante 3 anos, de dia, de noite, eu, chorando, não parei nem um pouco de ensinar cada um de vocês
a como ser cristãos. E agora, eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Né? E aqui ele pregando para os presbíteros de Éfeso, mas isso eles em Mileto. Não cobicei nem prata, nem ouro. Olha aí, olha que lição, olha que lição. Não cobicei nem prata, nem ouro, ou seja, a verdadeira igreja cristã não tem que sair correndo atrás de dinheiro, tem que sair correndo atrás de salvar almas. Salvar alma, tem muita igreja, certo, que só pensa em dinheiro. Muito pastor que só pensa em dinheiro. Ou seja, isso aqui é um tapa na cara, certo? Entendeu? É Paulo dizendo, não cobicei, não fui atrás de ouro, não fui atrás de prata. Dinheiro, nem tchum, não dei valor. Nem as roupas eu fui atrás, né? Roupa bonitona, de grife, nem isso eu dei valor. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos como artesão. Olha que bacana. Eu trabalhei, não saí esfolando nem igreja nenhuma aqui atrás de dinheiro. Eu trabalhei para me sustentar com as minhas próprias mãos como artesão. Né? Ele fazia tendas. E consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos para sobreviver. Olha que lição. O pior de tudo é que esses pastores, esses, sei lá, padres religiosos aí que estão podres de rico, certo? Entendeu? Não conseguem captar o que a palavra é tão clara, é tão clara. E aí continuo dizendo, em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Ou trabalhando assim, ô lição. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É muito mais feliz quem dá do que quem recebe. Ou seja, há mais alegria em dar do que receber, né? Porque você está dando e sabe que Deus está vendo te dando, você dando, e vai te recompensar. Certo? Há muito mais alegria em dar do que em receber. Quando Paulo acabou de falar essas palavras de despedida, ele se ajoelhou com os irmãos e orou. Olha que cara, pense na última ceia. Esse cara entendeu o que é ser pastor. Quando Jesus Cristo, na última ceia, disse: Vocês me chamam de mestre. Então, preste bem atenção o que o mestre vai fazer. E saiu lavando os pés dos discípulos. E disse: Eu que sou o mestre, estou lavando os pés dos discípulos. Aprendam a lição. Façam a mesma coisa. Certo? Entendeu? Então, Paulo, numa grande lição, se ajoelhou com todos. Certo? E todos ali se ajoelharam e todos ali, como irmãos, começaram a orar. Certo? Ou seja, é uma lição de humildade ali. Entendeu? Em momento nenhum ele estava esticando a mão ali para o pessoal beijar a mão dele. De jeito nenhum. Ele estava se ajoelhando, orando por todos os presbíteros da igreja de Éfeso, que um dia ainda irão enfrentar dificuldades naquela igreja, como toda igreja enfrenta dificuldade, né? Então, é uma grande lição de humildade. Essa sim é a igreja primitiva. Que, infelizmente, as nossas igrejas, hoje em dia, fecham os olhos. Fecham os olhos. Certo? Prega um evangelho da prosperidade. Não é esse evangelho daqui, não. Não é essa igreja, certo? Entendeu? Que pregava o verdadeiro evangelho, e as de hoje aqui estão tudo desvirtuadas, né? E aí, o que foi que aconteceu quando Paulo, num exemplo de humildade, se ajoelhou e orou por todos os presbíteros da igreja de Éfeso? Todos choraram muito.
e abraçaram e beijaram Paulo. Olha o que a inteligência artificial fez aí, a figura bacana, né? Entendeu? Paulo ao centro e todo mundo ali, certo? Abraçando Paulo e beijando e chorando, certo? Entendeu? Por quê? Porque Paulo era um senhor pastor. Paulo era um senhor pastor. E aquele pastoreado dele, né? Verdadeiro pastor, certo? Ali as pessoas sentiam falta dele e aquela despedida dizendo que não ia mais vê-los, certo? Comoveu todos, certo? Todos ali foram, choraram, beijaram, abraçaram Paulo, certo? Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então, todos os presbíteros o acompanharam até o navio em Mileto, aonde ele continuaria a viagem até, né, até Jerusalém, que é o plano dele, né? E depois a gente vai ver a quarta viagem dele, e na verdade é na condição de preso. É na condição de preso que ele vai fazer a quarta viagem, né? Bom, então, então aqui a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da lição dada por Paulo, certo? E vamos tentar ver, fazer aquela reflexão de como deve ser a igreja, de como devem ser os cristãos, de como devem ser os pastores, padres, presbíteros, como você queira chamar, né? Como a gente tem que ser, por exemplo, naquele caso dos filhos de Seva, como a gente tem que ser cristão, certo? Com intimidade com Deus, entendeu? Então, eu espero que a gente continue orando, continue perseverando, por mais difícil que seja, certo? Senhor, é o seguinte, o Senhor sabe que hoje eu estou sem tempo, sabe? Que eu estou atrasadésimo, mas, Senhor, eu estou aqui, faz de mim, me usa para a tua obra, certo? Eu espero que o Senhor realmente me ilumine, certo? O Senhor sabe das minhas dificuldades, do que eu estou passando, entendeu, Senhor? Então, eu me entrego aqui, eu consagro o Senhor como meu único e suficiente Salvador, renuncio às obras do inimigo, fecho as frestas e as arestas pelas quais os teus inimigos querem me atentar, não deixe o inimigo fazer da nossa vida chacota, certo? Senhor, sê por nós, que o teu céu toque a terra, que desçam milhões de anjos, que os anjos nos protejam, nos liberte, nos livre de todo mal, de toda doença, de todo sinistro, de todo acidente, dos homens maus e suas maldades, entendeu? Que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia. O Senhor redimiu os nossos pecados. São orações como essa, de coração, que a gente tem que fazer todos os dias. Tem um tempinho, não demora muito, não. Não demora muito, não. Mas vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, tá bom? Então, semana que vem a gente se encontra. Vou parar aqui a gravação. Para a gravação. Deus abençoe. Até semana.